Então, gente, que eu estava falando para vocês, quando a gente for fazer os exercícios, vocês vão ver que a gente vai pegar para cada trecho que a gente tem da nossa rede, a gente vai determinar qual que vai ser a nossa vazão e qual que vai ser o diâmetro e a velocidade desse trecho. A gente ainda consegue determinar qual que vai ser a pressão desse trecho. Então, a gente vai ter resultado, não é um resultado, qual que vai ser o dimensionamento daquela rede de distribuição, não é apenas um resultado, a gente vai ter uma tabela de resultados que vai depender de quantos trechos a gente vai ter na nossa rede de distribuição. Isso aqui é quando a gente tem uma rede que é chamada de ramificada. Quando nós temos um problema de uma rede malhada, o problema da rede malhada ele é mais complexo, porque a gente não conhece qual que é o sentido do escoamento da água. A água ela pode vir de qualquer sentido. Então, o que é a tendência? É utilizar métodos de otimização para o dimensionamento desses sistemas de distribuição. Então, nós temos diferentes métodos de determinar qual vai ser o projeto dessas redes de distribuição malhada. O dimensionamento ótimo é aquele onde a gente vai ter o custo de implantação e operação da rede menor. Então, esse custo menor vai dizer que aquele projeto ele vai ser o mais eficiente para a gente. Então, geralmente, essas soluções em rede malhadas, elas são soluções aproximadas e elas chegam por tentativas. Então, a gente vai fazer diversas tentativas para garantir que nós consigamos fazer esse dimensionamento. Os métodos mais conhecidos são o método do seccionamento e o método de Hardy-Cross, que é o de cálculos iterativos. Mas esses métodos, eles se baseiam na gente transformar a rede malhada numa rede ramificada fictícia, adotando normalmente isso para cidades pequenas. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai considerar que as vazões, aqui em cima está melhor. Considera que as vazões que saem das tubulações elas sejam concentradas nos nós, nos centros de consumo das áreas de influência. Então, a vazão entre dois nós consecutivos ela é uniforme e deve-se predeterminar as vazões em cada trecho da rede, de maneira a realizar um equilíbrio hidráulico daquela rede malhada. Como que a gente faz esse equilíbrio hidráulico? A partir do princípio da continuidade e do princípio da conservação da energia, que vocês aprenderam lá em fenômenos de transporte. Então, a gente vai considerar na nossa rede que nós temos um nó. Isso aqui é muito similar àquilo que a gente fazia lá em eletricidade, quando a gente ia analisar método das malhas e método dos nós. Então, quando a gente vai colocar a equação da continuidade, a gente vai falar o quê? Que a soma das vazões que chegam no nó, ela vai ser igual à soma das vazões que saem daquele nó. A gente vai olhar para cada nó daquela malha, como que é as vazões que estão entrando, como que vai ser as vazões que estão saindo do nó. E a gente vai avaliar isso para cada nó da malha. Então, a gente vai ter uma equação para cada nó que a gente tiver ali naquela malha. A equação da conservação da energia, a gente vai dizer, falando que a soma das perdas de carga nos condutos que formam um anel é igual a zero. Então, dentro do anel, a gente vai ter perdas de carga. Essas perdas de carga, elas vão ter o mesmo sentido da vazão. Convencionalmente, a gente vai adotar que o sentido ele vai ser o sentido horário positivo. Então, a gente vai colocar que a vazão ela está indo, por exemplo, de A para B e de A para D. Então, a minha perda de carga aqui, ela vai de A para B e a minha perda de carga vai de A para D, porque o sentido da perda de carga é o mesmo sentido da vazão. E dentro dessa rede fechada, como se fosse aquele método das malhas, a nossa perda de carga ela vai ser igual a zero. Então, a perda de carga que está no sentido horário positivo, vai ser positiva, enquanto a perda de carga que está no sentido horário, anti-horário, vai ser negativa. Se eu tenho essa equação aqui e a anterior, eu consigo relacionar a perda de carga com vazão, devido àquelas nossas equações de Hazen-Williams e a equação de Darcy-Weisbach.
Então, eu consigo relacionar a perda de carga com vazão e aí eu consigo resolver aquele sistema de equações para cada malha da minha rede de distribuição malhada, ok? Isso é mais complexo, hein, professor? Esse é bem mais complexo. Isso é um dos métodos que a gente tem para resolver. Então, quando a gente faz isso, porque quando a gente tem uma rede de distribuição malhada, a gente não consegue definir muito bem qual é o sentido que a água vai seguir. Então, como a gente não tem esse sentido da vazão, nesse caso, por exemplo, a gente só tem um reservatório. Mas se eu tivesse, por exemplo, outro reservatório aqui, eu posso definir que a água está vindo nesse sentido para cá, mas como tem esse reservatório, se a vazão dele for maior, ela vai vir nesse sentido. Então, o sentido que a gente escolhe vai ser uma tentativa e erro. A gente vai definir diferentes formas e aquele que der para a gente o menor custo de implantação e manutenção vai ser o projeto que a gente vai escolher. Então, quando a gente tem esses dois grupos de equação, em função da vazão e em função da perda de carga, elas vão formar esse sistema de equações lineares que a gente consegue alcançar a solução. Esse método é chamado de método de Hard-Cross ou método do balanço de energia. Então, para cada anel, a gente vai conhecer as vazões e o coeficiente de perda de carga, a gente vai estimar as vazões nos trechos, vai fixar os diâmetros de acordo com aquela tabela que a gente tem de velocidade, vai calcular as perdas de carga no trecho. Calculou as perdas de carga, elas foram iguais a zero? Opa, ótimo. Então, a gente vai calcular aquela variação da vazão e vai corrigir as vazões no trecho. Foi igual a zero? Não. Esse aqui foi diferente, desculpa. Calculamos as perdas de carga e deu que a somatória das perdas de carga é igual a zero, chegamos ao fim, nosso problema foi resolvido. Se a minha perda de carga foi diferente de zero, eu vou calcular quais serão as novas vazões a partir dessa equação aqui, onde a variação da minha vazão ela vai ser o somatório das perdas de carga dividido pelo somatório da perda de carga por vazão. E aí eu vou corrigir as vazões em cada um dos trechos e vou fazer novamente. Corrigir as vazões, eu vou determinar de novo aqueles diâmetros, calcular as perdas de carga e ver se essas perdas de carga elas são iguais a zero. É um método que é chamado interativo. A gente faz, vê se deu certo, deu ótimo. Se não deu, faz novamente, assim sucessivamente. Ok? Ok. Então, aqui um roteirinho básico para vocês fazerem a elaboração de um projeto de distribuição de água. Primeira coisa que tem que fazer é delimitar a área a ser atendida, fazer um estudo demográfico dessa área que tem que ser atendida. A concepção do sistema de distribuição, ele vai ter que, vocês vão ter que definir os estudos das zonas de pressão, estudo de setorização e o traçado da rede de distribuição. Depois que a gente faz isso, a gente vai selecionar os pontos de concentração de vazão, a extensão dos trechos, qual que vai ser a área de influência dos nós, quais são as vazões específicas em cada nós, as vazões concentradas em cada um dos nós e a vazão nos trechos, se o trecho for ramificado ou se o trecho for malhado. Quando eu defino isso, aí eu posso definir uma vazão nos meus hidrantes. Então, o projeto de rede de distribuição de água tem que passar por todas essas etapas aqui. Tudo bem? Ok. Então, tá quase acabando. A gente vai ver aqui só alguns acessórios que fazem parte da nossa rede de distribuição. São eles a válvula de manobra, a válvula de descarga, as ventosas, a válvula redutora de pressão e a válvula sustentadora de pressão. Esses são os equipamentos, os acessórios que fazem parte, além da tubulação, do nosso sistema da nossa rede de distribuição de água. A válvula de manobra, elas são válvulas que são colocadas nas tubulações para restrição total ou parcial da passagem de água. Elas permitem que, em casos de acidentes, essas redes elas sejam desligadas e passadas para outro meio, para que a gente possa fazer a manobra do sistema. A gente vai desviar a vazão para outra tubulação para que possa fazer a manutenção daquela tubulação que está com algum defeito.
A válvula de descarga, elas são colocadas nos pontos baixos da rede para esvaziar a tubulação. Então, uma válvula de descarga, ela vai servir para fazer a descarga da rede de distribuição. Então, se eu quero mexer com toda aquela minha rede ou com o setor da rede de distribuição, eu vou pegar aquele ponto mais baixo do setor que eu quero trabalhar e vou colocar uma válvula de descarga ali. Quando eu abro essa válvula de descarga, aquela água que está armazenada no meu conduto forçado, ela vai ser descarregada. As ventosas, elas são peças de funcionamento automático que vão permitir a entrada e a saída de água das tubulações. Então, a ventosa, ela vai permitir entrar ou sair ar da tubulação. Então, se a minha tubulação ela tem ar, essa ventosa vai permitir com que esse ar ele saia da tubulação. Porque se a gente está trabalhando em conduto forçado, a gente quer que não tenha ar nas nossas tubulações. A válvula redutora de pressão é uma válvula que ela vai ter um controle automático e é projetada para reduzir a pressão de montante a uma pressão constante a jusante. Então, eu vou reduzir essa pressão. Eu ponho a válvula para que eu consiga reduzir essa pressão de montante a uma pressão de jusante. É difícil falar esses nomes. E aí nós temos a válvula sustentadora de pressão. O que é a válvula sustentadora de pressão? Ela vai sustentar as pressões mínimas a montante, independente da variação de pressão do sistema. Então, é uma válvula que a gente coloca para que haja essa sustentação da pressão mínima. Então, esse uso da válvula é para abastecer zonas de pressão. Então, eu uso uma válvula sustentadora para abastecer essas zonas sustentadoras de pressão. Então, se eu estou de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão, eu vou usar uma válvula sustentadora para que essa pressão ela continue alta, para que a pressão chegue naquele local em alta pressão. E aí a gente tem o que a gente chama de setor de manobra dentro da nossa rede de distribuição, que vai ser a menor subdivisão da rede de distribuição para possibilitar o isolamento dessa rede quando da realização de obras, serviços, reparos, manutenções, sem a necessidade de interromper o abastecimento de água no restante da rede. Então, isso a gente chama de setor de manobra na rede de distribuição. O setor de manobra, pode deixar. O setor de manobra tem que abranger uma área que apresente uma ou das mais características. Então a extensão do setor de manobra é de 7.000 a 35.000 metros. O número de economias tem que ser entre 600 e 3.000 economias. E a área entre 4 e 200 hectares, ok? Ok. E esse isolamento do setor de manobra é feito por um número menor de válvulas. A gente vai utilizar uma quantidade menor de válvulas para poder isolar esse setor de manobra. Setor de medição. Setor de medição é o setor que a gente vai usar dentro da rede de distribuição para determinar todas aquelas vazões que a gente precisa, as vazões e as pressões macro e micro medidas. Então, isso a gente vai usar a partir do setor de medição dentro da rede de distribuição. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, acabou. Aleluia.